Não basta ser graduado numa faculdade para que um psicólogo exerça a profissão. Além disso, é necessário que ele tenha o registro profissional no conselho da categoria e também a certidão de nada consta de psicologia. Mas, segundo o Conselho Regional da Profissão em Mato Grosso, tem aumentado o número de casos de pessoas em exercício ilegal. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Psicologia no Estado, Luiz Guilherme Araújo Gomes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado a você. Explica então pra gente, uma pessoa que quer trabalhar como psicóloga, ela tem que primeiro cursar a faculdade. Isso, ela precisa fazer um curso de graduação em psicologia e depois disso entrar com registro no Conselho Regional de Psicologia do seu estado. Esse registro no Conselho Regional, não precisa também ter o registro no Conselho Federal, já o regional já é suficiente. Acaba sendo uma carteira de identidade profissional única, válida em todo o território nacional, né? Então, dentro da sua residência, do seu estado de residência, ele se credencia ao Conselho para poder exercer a profissão. Agora, e essa certidão de nada consta? Foi feita uma portaria em 2013 que ela orientava os órgãos públicos que pedissem aos psicólogos essa certidão de nada consta. Essa certidão ela garante aos órgãos públicos e também, inclusive as privadas, que o psicólogo ele está em dia com as suas atribuições e competências éticas no Conselho. Exemplifique isso aí para a gente, por favor. Nós temos duas situações em que o certidão de nada consta pode apresentar. A questão tributária, que o psicólogo está em dia com o Conselho, e a questão ética com relação aos processos éticos que ele pode responder ou não. O DETRAN já é um órgão que faz o uso da certidão de nada consta mais frequentemente, porque o psicólogo, para se credenciar no DETRAN, ele precisa da certidão de nada consta. Mas isso é uma obrigatoriedade do DETRAN. Mas os outros órgãos não pedem isso. E isso é um problema porque eles acabam permitindo que alguns psicólogos que respondem a processos éticos atuem na profissão, né? Quer dizer, então, na visão do Conselho, é importante que o psicólogo seja ficha limpa. Qual que é o risco, os prejuízos para a sociedade de ter um profissional que está respondendo a um processo por problemas éticos, estar atuando na área? Quais problemas, prejuízos a sociedade pode ter? Tanto a sociedade quanto os próprios psicólogos, né? O que acontece? Mato Grosso é um estado muito grande, né? O Conselho de Psicologia de Mato Grosso é um conselho novo, que foi recriado há quase 4 anos. E por isso a gente ainda tem algumas pernas para alcançar no estado inteiro. A população, nesse sentido, ela pode contribuir com o Conselho para que, ao ser atendido por um psicólogo ou ser alguma empresa ou alguma instituição pública contratar um psicólogo, solicitar tanto o registro quanto a certidão de nada consta. Isso faz com que a população possa fazer um controle social desses psicólogos ou pessoas que talvez possam se dizer psicólogas e não são, né? Para os psicólogos, a vantagem disso é a certa profissão a certa proteção que a profissão possa ter, né? Os psicólogos estarão, aqueles psicólogos que estão em dia com o Conselho, eticamente, tributariamente, eles estão protegidos por isso. Os psicólogos, como que eles comprovam que estão em dia, que são ficha limpa, que estão com nada consta? Tem uma carteirinha, tem um telefone do Conselho para as pessoas ligarem, um site, como é que a gente fica sabendo? A ideia do site, do telefone também é importante, porque as pessoas podem consultar o Conselho se aquela pessoa, de fato, é psicóloga, se ela está registrada no Conselho, né? Com relação à certidão de nada consta, isso pode ser pedido pelo psicólogo quando for contratado em algum lugar, né? Ou quando ele for concursado em algum lugar do órgão público. Pelos dados, banco de dados do Conselho Regional de Psicologia em Mato Grosso, tem quantos psicólogos trabalhando, quantos estão com a ficha limpa, ok, regularizados, com nada consta, e quantos estão irregulares? Nós temos em psicólogo em torno de 2.300 psicólogos em Mato Grosso, né? Dentre desses psicólogos, alguns estão ativos e alguns estão cancelados. Esses psicólogos cancelados, eles pedem cancelamento por algum motivo específico. Ele não está trabalhando, ele está passando por algum processo de adoecimento, precisa cancelar temporariamente, sendo que esse registro pode ser reativado depois. De qualquer forma, o psicólogo, para atuar, ele tem que estar com registro ativo. O que acontece em Mato Grosso? Alguns psicólogos que cancelaram estão atuando como psicólogos e isso diz respeito a um exercício ilegal da profissão. E existe uma outra situação que acontece também, que são pessoas que são graduadas em psicologia, que estão atuando sem o registro, ou que não são graduadas e estão atuando como psicólogos. Vamos só para ter uma noção desse problema. Se uma pessoa recebe um laudo desse psicólogo que não está regularizado corretamente,
Esse laudo não tem validade? Não tem validade. Inclusive, tem algumas situações que têm acontecido isso, principalmente no interior, de pessoas que não são psicólogas fazendo laudo atestado psicológico por ter uma formação em psicologia e que está sendo encaminhado esses relatórios aos juízes e gerado consequências jurídicas com relação a isso. Então, é um risco que a sociedade tem quando não tem uma garantia de que aquele profissional ele é registrado. O Conselho ele tem, com isso, feito esse trabalho de informar aos órgãos públicos através de ofício e visitas da agente de fiscalização para que peça aos psicólogos esse certidão de nada consta. Presidente, falando agora de um outro assunto, de uma política pública aí na atenção às pessoas dependentes químicas, anos anteriores, o Conselho Federal de Psicologia levantou uma discussão sobre as comunidades terapêuticas, da necessidade da presença de um profissional de psicologia nessas comunidades, e não de apenas de pessoas integrantes, por exemplo, de uma religião. Essa posição do Conselho Federal continua e, mais do que isso, chegou-se a um consenso em nível nacional sobre isso ou o impasse ainda persiste? Chegou a um certo consenso. Dia 18 de maio está chegando e nós estamos programando outras ações também para discutir isso, né? A posição do sistema conselhos, de uma forma geral, agora, é a de que o psicólogo dentro das comunidades terapêuticas pode garantir àquele usuário que está internado ali os direitos humanos, né? Então, a ideia agora é que o psicólogo ele atue dentro das comunidades terapêuticas, mas que garanta àquela pessoa os direitos respaldados, tanto o direito humano quanto, inclusive, o direito à própria expressão religiosa. Isso dentro daquela proposta da luta antimanicomial, para evitar a reclusão dessas pessoas, também é nesse sentido? Também nesse sentido, né? Ainda assim, a luta continua, né, para que tente colocar a população que ações de internação elas podem trazer muito mais prejuízo do que a ação de uma ação que possa levar a pessoa à sua convivência social. No programa de São Paulo, que foi feito, inclusive está gerando muita polêmica, aquele programa que possibilita o atendimento em meio aberto das pessoas, né? Isso é um exemplo muito claro de que esse tipo de política em formas abertas funciona muito bem. Então a ideia é que essas políticas aconteçam cada vez mais e o Conselho está lutando, inclusive, para isso. Um telefone de contato ou site ou e-mail do Conselho para mais informações? O telefone do Conselho é 3627-7188, o site é crpmt.org.br. Muito obrigado pela presença ao vivo e bom dia. Bom dia.